que é da Aline Freitas. Ela está dizendo assim: trazemos desafetos de vidas anteriores para essa vida? Fiquem à vontade. Quem começa? Pode começar, Luiz. Pode ser? Pode. Bom, com certeza, né? Com certeza. O processo reencarnatório, no atual momento da nossa jornada evolutiva, ele se faz para que nós possamos fazer esses ajustes de tudo que não foi bem construído, bem vivenciado, né? Então, obviamente, a gente pode criar novos atritos, novas situações, mas, sobretudo, nos ambientes mais próximos, nos ambientes familiares, aquelas questões de dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas da família, nós vemos muito forte, né, essa questão. Mas esse desafeto, né, o que é esse desafeto? É aquele irmão de caminhada com o qual a gente não conseguiu estabelecer uma relação de equilíbrio, de respeito, não necessariamente porque a culpa é dele ou porque a culpa é nossa, às vezes a culpa normalmente é de ambos os lados, né? Pode ter um, às vezes, que persegue mais, que é mais complicado, mas muitas vezes, assim, é uma sintonia que une de maneira muito complicada aquelas duas almas. Então, quando a gente reencontra esses irmãos, não é para que hajam mais brigas, mais dificuldades, mais atritos, né? Mais desafetos. É para que a gente possa superar aquelas dificuldades. Então, a gente vai ver que no ambiente de uma família, de amigos, aquele ambiente que a gente é acolhido, nós vamos ter aqueles espíritos afins, que nós temos uma profunda afinidade, que nos amparam, que nos aconselham, que nos ajudam, que nos esclarecem, e vamos ter os que nós encontramos as dificuldades, para que nasça em nós essa vontade de superação, né? De deixar de lado, né, o que é chamado desafeto, o que a gente chama de inimizade, porque eu acho que o grande ponto foi bem citado aí pelo Eduardo, né, as questões como o mundo se encontra. Vejam, gente, nós estamos vendo de uma pandemia, né, que afetou o mundo, e afetou e ainda afeta, e a gente vislumbrando uma possibilidade de guerra. O que a gente está refletindo do ponto de vista da essência da vida, né? Dos valores que devem reger a nossa convivência, porque quando o vírus começa a aliviar os efeitos, talvez fosse um momento da gente valorizar mais a vida, estar, ser, agir para o bem coletivo, depois de passarmos, né, tanto sofrimento, tantas mortes, tantas dificuldades, e a gente vê que há espaço para guerras políticas, para guerras sociais, para guerras de interesses, né? A gente pode se fazer inimigo, mas nós somos irmãos, a gente não pode esquecer disso. Somos filhos de Deus, estamos aqui para aprender a construir essa irmandade que se faz para que haja amparo mútuo, entendimento, compreensão, paz, auxílio, né? Então, a gente traz, sim, nos âmbitos menores dos núcleos familiares e em âmbitos maiores, nessas guerras que a gente vê os países, os interesses, né, do globo estabelecerem. E, infelizmente, nós estamos aqui para alinhar isso tudo, para começar a perceber se vale a pena isso tudo, né? Que o caminho, na verdade, é outro. Então, agora é trabalho de um por um, cada um de nós buscar desenvolver essa consciência, né? O que você acha aí, Eduardo? Sim, com certeza, Luiz Gustavo. A gente traz desafetos, né, de outras vidas devido ao nosso próprio desequilíbrio, né? Hoje, atualmente, nós ainda conseguimos prejudicar o nosso irmão, conseguimos criarmos desafetos, e se nós não aprendemos aí a trabalharmos isso em nós mesmos, esse ciclo ele não para. Aí nós, ao invés de evoluirmos, nós ficamos andando em ciclo na nossa existência espiritual. Nós ficamos dando volta e não saímos do lugar.
Então, nós vamos ferindo o outro, depois voltamos novamente juntos e continuamos a nos ferir. Por isso que a situação ela está delicada, né? O que você acabou de dizer muito bem. Nós estamos aí em uma pandemia, ao qual Deus trouxe para ensinar para a gente qual que é o verdadeiro sentido da vida, né? Que o verdadeiro sentido da vida é a vida moral, é os valores morais. E, no entanto, nós estamos aí com rumores de guerra. E aí você fala, poxa, mas se a gente for analisar como que numa situação tão delicada que nós estamos vivendo, ainda existe a possibilidade de se guerrear. E então, assim, você vê o quanto nós ainda estamos atrasados, moralmente falando. Porque o Humberto Campos, ele fala uma coisa interessante. O Humberto Campos, ele fala o seguinte, que aquelas visões que os apóstolos, que os profetas antigos tiveram, principalmente os profetas do Antigo Testamento e também alguns discípulos de Jesus, né, tipo João, o evangelista da ilha de Patmos, que a Terra ia passar por uma situação difícil, mas que não ia ser o fim do globo físico, né? É o fim da política suja, é o fim da imoralidade, é o fim das diferenças de classes sociais. Então, esse é o fim que nós estamos aproximando, porque o globo físico ele ainda vai existir por muito tempo, porque os espíritos que aqui habitarão no futuro de agora em diante serão espíritos mais elevados. Então, por isso, nós devemos aí sempre andarmos no caminho do bem e sempre aí reajustarmos nas leis do Senhor com os nossos irmãos que nós consideramos inimigos. Os nossos desafetos do passado, por exemplo, o nosso lar é o maior laboratório para a gente reajustar com esses desafetos, porque Deus já faz com que exista o véu do esquecimento, já faz com que uma mãe pegue uma criança ao colo e aquele amor materno, porque se a mãe soubesse que aquele espírito que veio e ela está abraçando é alguém que tirou a própria vida da mãe lá atrás, ela jogaria aquele bebê fora e não queria nem pegar ele. Então, Deus, na sua ilimitada bondade, né, na sua capacidade de amor, ele faz com que exista o véu do esquecimento para reajustarmos com esses desafetos.